Olá, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o recurso de revista e agora eu gostaria de falar um pouco sobre um dos fundamentos mais relevantes para a interposição do recurso de revista, que é a demonstração de contrariedade à orientação jurisprudencial ou súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou ainda súmula vinculante do Supremo. Muito bem, então primeiro nós temos que fazer uma delimitação, não é? Quais são os verbetes que ensejam essa possibilidade de conhecimento do recurso de revista. Além da orientação jurisprudencial, que eu já mencionei, da súmula do TST e da súmula vinculante do Supremo, mais recentemente a jurisprudência do TST também admitiu a possibilidade de se conhecer de recurso de revista por contrariedade a precedente normativo. Então atente para isso, isso representa uma evolução na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Por outro lado, não são admitidas indicações de contrariedade à súmula do STJ, súmula não vinculante do Supremo ou qualquer verbete de qualquer outro órgão jurisprudencial, trabalhista ou não trabalhista. Os únicos são esses quatro que eu mencionei. Pois bem, há uma distinção que se propõe, em geral a jurisprudência explora isso, que é preciso fazer entre contrariedade e má aplicação, não é? Desses textos. Ambos ensejam a possibilidade de conhecimento, não só do recurso de revista, mas também, por exemplo, dos embargos para a SBDI 1. Contrariedade significa o desrespeito ao entendimento contido em uma súmula. Quando, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, enfim, o TRT, melhor dizendo, não é? O Tribunal Regional do Trabalho entende que não se pode imputar responsabilidade à administração pública por obrigações trabalhistas, não é, do prestador de serviços contratado em uma terceirização, independentemente da existência de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho está incorrendo em contrariedade à súmula 331, que diz que, demonstrada a culpa, em vigilando ou em eligendo, o tomador de serviços, mesmo que seja órgão público, deve responder por essas obrigações. Pois bem, isso seria contrariedade. E a má aplicação? A má aplicação ocorre quando a tese contida no verbete é aplicada em uma situação para a qual esse verbete não foi pensado. Não é? Aqui é até importante recuperar as noções de ratio decidendi e obter dita. Não é? Então, na construção desses verbetes, desses precedentes de natureza vinculante, é preciso considerar aqueles que foram os fundamentos decisivos para que aquele verbete tivesse aquela configuração, adotasse aquele entendimento. Pois bem, essas razões, esses fundamentos decisivos, são o que nós chamamos, os autores chamam de ratio decidendi. Não é? Por outro lado, ao adotar determinado entendimento, por vezes há alguns argumentos periféricos que são utilizados, seja como reforço de argumentação, seja, enfim, para descrever juridicamente aquela situação ali enfrentada. Esses são os chamados obter dicta, não é? E não servem absolutamente para definir a aplicabilidade desses precedentes aos casos concretos. Muito bem, no caso da má aplicação, o que ocorre é a incidência, como disse, de um entendimento previsto em um verbete a uma situação para a qual ele não foi pensado. Exemplificativamente, o Tribunal Regional do Trabalho invoca a súmula 331, que trata de terceirização, para impor responsabilidade ao dono de obra. Neste caso, houve uma aplicação equivocada desse precedente, ou melhor, desse verbete, porque ele não foi pensado para essa situação. Para essa situação, há um outro verbete, que é a orientação jurisprudencial 191. Não é? Então é preciso estar atento a essa distinção. Seja como for, ambos permitem, não é, a admissão do recurso de revista. Aqui também, assim como no caso da violação, eu sempre insisto na necessidade de indicar, mesmo já no título do tema, a existência de uma eventual contrariedade, para que isso seja visto muito rapidamente e para que, então, não se passe ao largo, não é, dessa informação relevantíssima para a admissão do seu recurso. Bom, essencialmente, em relação a contrariedades às súmulas, OJs e precedentes normativos, era isso que eu gostaria de ressaltar. Muito obrigado.